Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta aula eu vou continuar apresentando o controle a view list view do Xamarin Forms. Na aula anterior nós vimos que podemos vincular diretamente a um list view uma lista de itens usando a propriedade item source. E nesta aula eu vou mostrar como vincular um modelo de objetos complexos, como um modelo de dados a um controle list view. Eu estou usando o Visual Studio 2015 Community integrado ao Xamarin e vamos usar a linguagem C#. Você também pode usar o Xamarin Studio. E eu estou emulando o dispositivo, o Genymotion, ou, se você preferir, pode também emular num dispositivo físico. Então eu vou mostrar a nossa aplicação, o que nós vamos fazer nessa aula. Então, olha, aqui eu tenho um list view exibindo 4 itens. Note que eu tenho um item selecionado, tá? E em cada item está numa célula do list view. Então, perceba que eu tenho uma imagem, né, e texto. Tá? Então, essas informações estão vindo do meu modelo de dados. Então, nesta aula eu vou mostrar como nós podemos exibir objetos complexos num list view. Deixa eu tirar daqui. Então, quando eu tenho objetos complexos e eu quero exibir num list view, eu utilizo as células já existentes no list view em um data template de um item template. Tá? Essas células são text cell, quando eu preciso exibir texto. Tá? Eu tenho a opção de exibir o texto com uma linha principal e um detalhe, um detail, para exibir uma segunda linha de texto numa fonte menor. Tá? Uma outra tipo de célula que eu tenho disponível para usar no list view dentro de um data template é a célula image cell. Essa célula é que nós vamos usar nessa aula. Eu uso essa célula para exibir imagem e texto em uma linha com texto ou detalhe. Então eu tenho 3 propriedades: text, detail e image source, que é aonde eu vou exibir a minha imagem. E eu tenho a última célula, que é a view cell, é a célula que eu uso para definir células personalizadas. Aqui eu posso colocar o que eu desejar. Tá? Tanto text cell como image cell, ela tem as propriedades text color e detail color, que nós vamos ver nessa aula também. Tá? Eu tenho também, além dessas células, a switch cell e a entry cell, que elas não são muito utilizadas no list view. Tá? Nós não vamos usar, eu vou usar nessa aula a image cell. Então eu vou abrir o Visual Studio. Ó. Eu já tenho um projeto criado, para mim criar o projeto, só para lembrar para quem está chegando agora, eu vou em File, vou aqui em New Project, né? Class Platform, Branca App, Xamarin Forms Portable. Tá? E aqui eu já tenho uma página, né, que eu criei. Para mim criar a página, eu vou aqui em Project, dou um Add New Item, vou aqui em Cross Platform e dou Forms XAML Page e dou o nome da página aqui. Tá? Então eu tenho uma página que eu chamei de List View Page 2, é um arquivo XAML. Note que eu tenho o código XAML, aonde eu vou definir a interface visual da minha view, e eu tenho o code behind, onde eu vou definir o código para tratar eventos e o comportamento da minha view. Então eu tenho 2 arquivos que eu vou usar. Tá? Eles são criados automaticamente quando você inclui esse arquivo. E perceba que, como eu estou usando o Xamarin Forms, ele me criou já o projeto Portable, onde vai estar todo o meu código que vai ser compartilhado, e os projetos Android, iOS, Windows Phone. Tá? E lembrando que, como eu não tenho um Mac para me emular, eu estou definindo o meu projeto padrão como o projeto Android.
Você pode, inclusive, vir aqui na janela de propriedades da Solution e definir mais de um projeto. Aqui, ó, o meu projeto padrão é o projeto Android. Se eu quisesse rodar em mais de um emulador, se eu tivesse disponível, eu selecionava múltiplo Startup Projetos e marcava aqui, ó, definia aqui os projetos que eu queria testar a minha aplicação quando eu fazer o deploy, fazer o debug, tá? No meu caso aqui, só estou usando o Android. Então aqui no projeto Portable é onde eu vou colocar todo o meu código que vai ser compartilhado. Então tudo que eu fizer aqui, eu posso rodar tanto no Android, no iOS como no Windows Phone. E como eu já criei uma página chamada ListView página 2, eu tenho que vir no arquivo apps da aplicação e definir essa página como a página principal, né? Ó, ListView página 2. Ó. A main page é a minha ListView página 2. Fazendo isso, agora tudo que eu colocar aqui, né, na página 2, ela vai ser tida como a página principal da minha aplicação Xamarin Forms. Tá? Então, lembrando que o nosso objetivo é chegar aqui. Então, para isso, ó, eu criei uma pasta model, vim aqui em Project, né, coloquei aqui, deixa eu selecionar o projeto, Project, coloquei New Folder, criei uma pasta chamada Model. E aqui eu defini a minha classe, que é o meu modelo de domínio, que eu chamei de artista. Podia ser qualquer classe aqui. Então, eu defini 3 propriedades: nome, status e imagem URL. Tá? Então, tá uma classe anêmica, tá? Com 3 propriedades, um getSet bem simples. Muito bem. Para fornecer os dados para exibir no ListView, eu criei uma outra pasta aqui, da mesma forma que eu criei o model, a pasta Service. E aqui eu defini uma classe chamada Service Artista. Nessa classe ela é muito simples. O que eu estou fazendo aqui? Tá? Eu estou definindo aqui uma lista de artista, onde eu estou inicializando aqui a minha lista com informações da minha classe artista. Estou definindo o nome, peguei alguns nomes aleatórios aqui de artistas. O status eu defini como sendo como ele atuava, e a imagem, olha, eu defini aqui a propriedade de imagem URL. Uma URL é onde eu estou obtendo essas imagens. Então eu vou fazer um acesso remoto às imagens. Eu criei uma pasta aqui no meu site lá, defini uma pasta imagens e coloquei algumas imagens lá, só para exibir, tá? Então aqui está vindo os dados e aqui, ó, eu estou retornando essa lista no método getArtistas. Tranquilo, tá? Isso aqui, como não é o objetivo aqui mostrar isso, tá? Eu já criei aqui para você entender. Então está criado aqui o nosso serviço, o nosso modelo. Então agora nós já podemos focar o ListView. Tá? Tá aqui o nosso ListView e é aqui que eu vou definir a nossa página, e é aqui que eu vou definir o ListView. Tá? Então, como que eu faço? Eu vou definir ele aqui sem usar um layout. Como ele vai ser o único controle na página, eu não preciso definir aqui um stack layout, tá? Se eu quiser eu posso fazer, mas não preciso. Tá? Então vamos lá, vou dar um list view. Isso já define o controle list view. Tá? Mas como eu quero exibir informações que vão vir de uma lista, deixa eu recolher aqui, ó, e aumentar aqui para você me acompanhar melhor. De objetos complexos, eu vou definir um nome para esse list view, né? Vou chamar ele LV Artistas. E vou definir também o list view tem uma propriedade que chama item template.
Então, deixa eu vir aqui. Definir meu list view. Então eu tenho um item template, tá? Aonde eu vou definir as células do meu controle list view. Para fazer isso, eu vou usar um data template para exibir os dados. Então eu venho aqui, data template. Então, toda vez que eu vou exibir dados complexos, eu tenho que usar um data template dentro de um item template. Então, a aparência dos dados em cada célula no list view, ela é gerenciada pela propriedade item template, né, com data template, onde os elementos que eu for especificar no data template vai definir a aparência de cada célula. E aqui eu tenho as células que eu posso usar. Como eu vou exibir imagem, eu vou usar image cell. Então, nós vamos lá, na Image Cell, né? Ó. Image Cell. E aqui, eu vou usar um recurso para fazer a vinculação dos dados do meu modelo e exibir na minha List View. Esse recurso chama-se Data Binding, tá? E o Data Binding, o que ele é o Data Binding? O Data Binding, tá? Ele permite que as propriedades de dois objetos eles sejam vinculadas de modo que a alteração numa provoca alteração na outra, tá? Então, o Data Binding é um recurso que conecta as propriedades de dois objetos, um sendo a origem e o outro sendo o destino, tá? No nosso caso aqui, ó, eu vou ter o meu list view, que vai ser o meu elemento de interface, que vai ser o meu destino, tá? E a minha origem, a minha fonte vai ser os meu objeto, que seria o meu modelo de dados, que seria a minha classe artista, tá? Então vou fazer o data bind e para fazer isso eu uso aqui a sintaxe, tá? Entre colchetes, a palavra reservada a binding e o nome da propriedade que eu estou fazendo a vinculação. É assim que funciona o data bind. Então eu venho aqui, vou definir a propriedade que eu quero exibir, que eu quero vincular, é a text, e aqui eu uso aqui, ó, a palavra reservada binding, tá? E eu posso abreviar e vincular. Lembrando que no meu modelo, eu tenho aqui a classe artista, eu tenho o nome, o status, a imagem e o URL. São essas propriedades que eu vou ter que fazer a vinculação, tá? Então eu vou vincular o nome, tá? E eu tenho também, ó, quando eu uso o Image Cell, eu tenho o text, que eu já usei, eu vou usar o detail, que é um texto também, e finalmente eu vou usar o Image Source. Então vamos lá, eu tenho o detail, que eu vou fazer a vinculação, binding, aqui eu vou exibir o status, tá? Vou colocar aqui embaixo para você poder visualizar melhor, tá? E agora eu vou usar o Image Source. E aqui eu vou fazer a vinculação binding com a propriedade image e URL. Certo? Aqui eu posso usar as propriedades text e color para definir a cor do texto, tá? E detail color para definir a cor do detail. É isso que eu vou fazer. Então eu vou lá. Text color, eu vou colocar aqui black e detail color, ó. Vou colocar aqui como gray. E pronto. Opa! Está definido aqui o nosso data template. Dentro do meu item template, vinculado ao meu list view, onde eu usei o data binding
para exibir informações do list view. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir aqui no code behind, né, e definir, né, fazer a vinculação dos dados com o meu list view. Então, para isso, ó, eu vou usar aquela minha classe Service Artist, ó, só para você lembrar, ó, Service Artist, artista, né? Vou definir aqui uma instância dessa classe, new, certo? Aqui eu tenho que vincular aqui a fazer a referência ao namespace. Feito isso, agora eu vou usar a propriedade item source do meu list view artista e vou dar um get artistas no meu serviço. Deixa eu salvar tudo aqui. Pronto. Com isso, eu já estou fornecendo as informações para o list view, que através do data binding definido aqui no data template, usando a célula image cell, vão exibir já as informações. Então, se eu der um Ctrl F5 agora, ele vai fazer o deploy. Não está exibindo a imagem. Imagem URL. Errei aqui, ó. Coloquei image. Vou dar um Shift F5. Um Ctrl F5 novamente. Está fazendo o deploy. Pronto. Está aqui as imagens. Aqui, então eu tenho as 4 células definidas num data template, dentro do Inter template, onde eu estou usando a célula image cell para exibir dados de um objeto complexo, que representa o meu modelo de domínio. É isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima.